Gente, para começar essa receita, vocês vão usar a mesma medida de leite em pó, a mesma medida de açúcar impalpável, esse açúcar de confeiteiro. Já vou adiantar para vocês, gente, que nas filmagens, como eu tava usando a câmera traseira para ficar uma imagem melhor, né, que eu tô com o celular um pouquinho melhor, mas a câmera traseira é bem melhor. E tinha hora que eu pensava que eu tava na mira da câmera e não tava. Mas é isso, você pode fazer a quantidade que você quiser. Se você usar 200 de leite em pó, você vai usar 200 de açúcar impalpável. Se você usar 400 de leite em pó, 400 de açúcar impalpável e assim por diante. O meu leite condensado, você sabe que eu compro de 5 quilos ou de 2 quilos, né? Então por isso que eu sempre ponho numa tigela e vou colocando ali com uma concha. Mas se você for usar de caixinha, é só você abrir a caixinha e ir colocando aos poucos. Não tem segredo, gente. É a mesma quantidade de leite em pó, de açúcar impalpável. E você vai adicionando leite em pó até dar o ponto. Vocês vão ver que agora pegou mais a lateral do que a parte que eu tava fazendo, né? Mas vai dar pra vocês entenderem. Nesse processo, eu sempre vou parando, tirando o excesso da mão, lavando a mão, porque ajuda a facilitar no ponto. Se você deixa muita coisa grudada na sua mão, pode ser que você perca o ponto. E sempre vai acrescentando leite condensado aos poucos. E olha que bonita que fica. Depois de pronta, esse daí é o ponto, ó. Ela não gruda mais nas mãos, eu coloco no saquinho. E essa, diferente da massa que eu uso para modelagem, que vai mais coisas, eu não espero descansar, eu já faço e já começo a fazer. Comecei aí pelo morango, gente, consegui gravar algumas frutas para vocês. Fiz as mais fáceis dessa vez, que eu tava com muita pressa para fazer esse pedido, que era pro pessoal que compra lá da firma e eles estavam me cobrando muito. Então eu fiz as frutas os mais fáceis possíveis. O morango não tem segredo, gente. Eu tingi de vermelho, você vai fazer uma bolinha, uma coxinha, eu dou uma achatadinha ali em cima e faço com todas isso. Depois dessa parte que você vai bolear, fazer uma bolinha, uma coxinha, dou uma leve achatadinha, bem de leve mesmo. E aí depois você pode vir com uma estequinha, eu peguei uma estequinha com a ponta bem fininha mesmo, não reparem na banha aparecendo ali que minha blusa tinha subido, tava com o short super apertado, e agora na edição do vídeo que eu vi, vai ficar assim mesmo. E aí você vem fazendo as marcaçõezinhas para simular as sementinhas do morango, né? E aí eu vou fazendo, gente, por partes para ir mais rápido. Eu faço todos primeiro, boleio todos primeiro. E as minhas frutinhas eu faço com 12 gramas e vendo as 7 unidades de frutinhas em cada potinho. E vendo a R$ 12. Mas você tem que fazer o seu cálculo, o quanto você vai gastar, porque tá variando muito os preços na cidade, o quanto de tempo leva. São várias coisas. Você pode fazer frutas maiores, unitárias, com mais gramas, com menos gramas. Com menos eu não indico muito, não vai ficar uma frutinha muito pequenininha. Mas aí vai de. E a quantidade nesse dia aí, gente, eu não me lembro, porque eu acho que cada vez eu faço uma quantidade, mas se eu não me engano eu fiz 300 e pouquinho de leite em pó e 300 e pouquinho de açúcar impalpável. Depois de fazer isso, eu peguei esse cortador que eu tinha, mas se você não tiver esse, pode ser o que você tiver. Improvisei esse que eu tinha. Cortei, ele parece uma estrelinha, mas ele é cortador de flores, né? E aí eu fiz com a estequinha, fiz um detalhinho nas folhinhas. E depois colei com morango. Eu tô usando a cola de CMC, a mesma que eu uso para fazer os personalizados. E coloco um cravinho. Não são em todos que eu coloco o cravinho, mas na maioria. Tem frutas que não fica legal de aparência colocar o cravinho. Mas, gente, apesar de. É meu cunhado mesmo, primeira vez que eu fiz. Ele comprou, mas ele não se atentou que tinha um cravinho, que é meio difícil de não ver. E aí ele enfiou tudo na boca junto, né? O cravinho com o docinho. E aí, ele, meu Deus, você estragou o doce, mas não é. O cravo, gente, dá sim um tchan e um sabor todo especial. É igual no beijinho, que hoje em dia eu nem coloco mais, mas antigamente eu colocava. Só que as pessoas reclamam por tudo, né? Mas nesse doce vai sim o cravinho, tá? Pelo aroma. E ele mistura com o sabor ali e dá assim o toque especial nas frutinhas de leite em pó. Só que a hora de você comer, você vai retirar o cravinho, né? E aí eu coloco esse cravinho aí pra simular o cabinho. A maçã, gente, eu sempre faço ela na massa crua e pinto depois. Infelizmente, eu perdi a parte da pintura da maçã. Eu consegui mostrar a pintura do caju pra vocês, mas a da maçã eu perdi. Pra fazer a modelagem dela, primeiro eu vou falar aí pra vocês, né? Vocês vão fazer sempre a base, bolinha e coxinha. Só que essa daí é uma coxinha não tão alongada. Depois que eu faço, eu viro ela, tá vendo? Deixo ela um pouquinho mais fina embaixo e um pouquinho mais gordinha em cima. E com uma esteca
eu esqueci o nome dessa esteca de ponta, eu faço o furinho da maçã em cima. E aí depois de seca eu pinto. Para pintar, eu uso corante em gel vermelho com um pouco de corante em gel laranja e umas gotinhas de água. É a mesma coisa que vocês vão ver na pintura do caju, só que não consegui mostrar. Essa semana, amanhã, né, eu vou começar uma produção nova de frutinhas. Tem mais uma encomenda. E aí, se eu for fazer outras frutas diferentes, eu gravo para vocês e também já gravo a pintura da maçã. Mas tá vendo? Vocês não tem segredo. É tipo uma bolinha, só que você vai ali achatar ela um pouquinho embaixo e em cima. Pra fazer a laranjinha, gente, a laranja e o limão são os mais fáceis. Eu uso essa ferramenta aí que chama limpa pincel, mas também pode ser aqueles pentinhos de bolso. Você encontra nessas lojinhas de utilidade, super baratinho. E a laranja, gente, o limão é a mesma coisa, por isso que eu não gravei. Eu fiz limão, mas não gravei porque é exatamente a mesma coisa, só muda a cor. Você vai fazer bolinhas e depois você vai passar nessa ferramentinha aí para dar uma textura, a texturinha da casca da laranja e da casca do limão. Então, não tem segredo nenhum. É o mais fácil, é mais rápido de fazer. É essa daí. Se todas fossem assim, nossa, dá para fazer um monte. Então é assim, aí depois para dar um tchan, eu coloco uma folhinha em cima também com um cravinho. E como eu falei, o limão também é o mesmo processo, só que você vai tingir a massa de verde, vai fazer as bolinhas ali com a gramatura que você deseja, depois vai passar aí na esteca e pôr a folhinha e colocar o cravinho, gente. É bem simples de fazer. E esses doces, gente, fica muito gostoso, né? Muito gostoso mesmo. E também não só para vender assim, gente, para festas, fazendinha. Esses dias mesmo eu fiz uma encomenda de frutinhas pra festa fazendinha, fica muito legal. Aí eu usei meu cortador que eu tenho aqui de folhinha, mas se você não tiver, você pode fazer à mão. Folhinha à mão também é bem facinho. É só você fazer também uma bolinha, uma coxinha e fazer a marcação da folhinha com a própria estequinha, gente. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Gente, eu tô sem. Ainda bem que esses dias esquentou de novo, tava insuportável, agora deu uma refrescada de novo, porque eu ainda estou sem meu ar-condicionado. Logo vocês vão saber por que eu não mandei arrumar ele ainda, e nem vou mandar arrumar agora no final do ano. Vocês vão saber o porquê nos próximos vídeos. Eu não sei, eu falei pra vocês no último vídeo, eu não sei se eu vou gravar daqui pro final do ano mais vídeos de rotina. Se eu tiver alguma outra receita eu gravo pra vocês, mas não tô querendo gravar vídeos de rotina por enquanto. Esse próximo, gente, é o caju. Eu não sei porque minha câmera ficou ruim nesse caju, acho que ela tava suja. Mas o caju também, gente, começa com a bolinha, uma coxinha, só que ele, você vai fazer o quê? Você vai afinar uma ponta, deixar a outra um pouquinho mais grossinha, nessa ponta mais grossinha, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz com a maçã, que é passar ele ali na... Gente, esqueci o nome, na minha tábua de antiaderente aí que eu uso, né, pra fazer as modelagens, pra dar uma achatadinha. Aí eu coloco um cravinho embaixo e na parte de cima com um pedaço de pasta marrom que vocês estão vendo aí, eu faço uma cobrinha bem pequenininha, colo aí e dou tipo faço tipo um sorrisinho de pasta, tá? E aí eu vou deixar secar para depois pintar a ponta dele. Então mais uma vez aí para vocês entenderem, ó. Primeiro sempre sova para ficar bem retinha a pasta, bolinha. Aí você vai, ó, com o dedo, você já vai dividir, deixa uma parte mais fina e uma mais grossa. Você vai ali, ó, bolear ali na bancada para ficar mais retinha e depois dá uma viradinha, porque o caju ele é meio inclinadinho assim. Põe o coisinho na ponta, pega um pedacinho de pasta marrom, faz ali uma cobrinha bem pequenininha, gordinha e põe ali na pontinha do caju. Também é uma frutinha bem fácil de fazer. E eu faço no amarelo já, porque depois eu pinto só a pontinha dele de laranja ou coral, que é um laranja um pouquinho mais forte. Aí fazer o cachinho de banana, gente. Na hora de colar, a câmera não pegou, mas eu vou falar pra vocês o passo a passo. Eu divido as 12 gramas, eu pego as 12 gramas normal, igual as outras frutinhas, e essas 12 gramas eu divido em 5 bolinhas pequenininhas. E aí, eu vou fazendo as bananinhas. Não tem segredo, você vai fazer uma bolinha e vai esticar na sua mão. Não reparei minha mão também, gente, que tá bem manchada, tá? As unhas, tá tudo manchado por causa que eu tava tingindo as pastas, né?
E aí você vai dar uma afinadinha nas duas pontas, tá vendo? Ó, você vai fazer tipo uma cobrinha, só que vai afinar mais uma pontinha e mais a outra pontinha. Aí depois com a nossa cola de CMC, foi a parte que eu pensei que tava pegando, mas ficou. A câmera tava mais alta, então não pegou porque eu colei muito ali embaixo. Mas não tem segredo. Eu vou colando uma do lado da outra, eu coloco 3 embaixo e 2 em cima. E colo assim, 3, uma do lado da outra embaixo. E uma no meio das duas de cima e a outra no meio das duas de cima. Pra formar tipo caixinho mesmo. E depois de colado, daí eu faço um detalhe, como se fosse o. Eu não sei como chama esse cabinho do cacho de banana que a gente arranca as bananas, né? Aí eu faço ele com a pasta marrom, como se fosse aquele. O cabinho, tá vendo? Como ficou? Eu colei, aí eu faço com essa pasta marrom, ó. Também é tipo só uma cobrinha mesmo para fazer essa parte que une o cacho, né? E depois faço a pintura com um corante gel preto diluído num pouco de água. Vocês podem fazer com corante em pó também, diluído na água ou no álcool de cereais, só que eu fiz o em pó e eu achei que depois ele ficou, na hora de pegar, ele ficou manchando, mesmo depois de seco, ele manchou. E o em gel não, depois que seca eu acho que ele fica bem mais sequinho, então eu gostei mais do resultado do em gel. E aí não tem segredo, gente, você vai fazendo umas manchinhas aleatórias, que são as manchinhas da banana, e fica bem bonitinho, tá vendo? O cachinho de banana. Você vai fazendo. É uma das que eu mais gosto, gente. Eu fiz também, esses dias eu fiz uva, fiz umas outras frutas, mas nossa, a uva dá muito trabalho. Porque você tem que fazer várias bolinhas e colando uma em cima da outra, depois fazer a folha, fazer. Gente, tem frutinha que é super fácil, mas tem frutinha que dá trabalho. Pra festa, eu gosto de fazer umas mais diferentes. Essas daí, como são pra vender a pronta entrega, eu tento fazer as frutinhas mais rápidas, porque eu tenho que fazer num dia, ó, tá vendo? Eu diluí aí o corante laranja com um pouco de água e tô pintando o caju. E a maçã foi a mesma coisa, só que um corante vermelho com laranja diluído na água. E foi isso, gente. Depois eu esqueci até de mostrar pra vocês o resultado nos potinhos. Mas eu gosto de fazer frutas mais rápidas, porque eu sou sozinha, né? E pra dar conta de. Eu tô vendendo bastante nas firmas agora, graças a Deus, porque as festas deu uma parada. Mas demora. Gente, faltou mostrar pra vocês ontem no processo a melancia, que agora eu vou embalar. Não é assim que eu queria fazer. Eu queria fazer uma outra fruta mais elaborada pra vocês. Ou a melancia, que ela não é dessa cor, ela ficou meio verde musgo, mas por quê? Eu queria fazer 15 potinhos, que a moça falou pra mandar pelo menos uns 14, até 20 poderia, né? Mas meu leitinho em pó acabou. E aí eu não queria sair de a pé pra buscar. E aí faltava só uma, porque pra completar 15 potinhos, e eu faço sempre com 7 frutinhas de 12 gramas. E aí ia faltar só uma fruta. E aí eu fiz ela uma graminha menor, só que aí eu tive que juntar para conseguir dar os 15 potinhos. Eu fiz a melancia mesmo e aí eu juntei o marrom que tinha sobrado. Não sei se era amarelo. Eu juntei as massinhas que tinha sobrado para poder conseguir finalizar. Por isso que a melancia ficou dessa cor. Mas não tem problema, ó. A maçã, ó, pode ver, ó. Tá bem sequinha, ó. E agora eu vou embalar. Foi assim que ficou. Peguei do Instagram isso daí porque eu tinha esquecido de filmar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.